Sejam bem-vindos ao curso de Big Data de Lousa, aqui do Museu da Matemática Prandiano. E antes de a gente começar o curso, vamos dar uma ideia do que é treinamento de máquina. E nada melhor que para dar uma ideia do curso é mostrar como a gente pode treinar uma máquina analógica, que faz o papel de um computador. No caso, essa máquina, que são constituídas de 6 cartolinas furadas, né? E esses furos representam sim ou não, representam ter ou não ter uma informação, tipicamente como eram os computadores, as entradas dos computadores dos anos 60 e dos anos 70. Assim, nós treinamos 200 lições o que aconteceram nesse banco de dados relativos à idade de pessoas mortas. E essas pessoas que morreram, né, nós temos o registro de que tipo de doenças, ou que tipo de manifestação acontecia com essas pessoas. E você vai perceber que a partir então de um treinamento de um banco de dados, que foi o caso, nós podemos antecipar, nós podemos conhecer exatamente a idade da pessoa que você está se referindo. Então eu peço que você pense numa certa idade, você vai pensar nessa idade e você vai procurar me dizer se essa idade é compatível ou não com as referidas placas que foram treinadas, que eu vou te mostrar. Então, por exemplo, essa primeira placa de cor laranja, ela se refere à pessoa ser alcoólatra ou não. Então essa cor que você está vendo, essa cor laranja, refere-se a todas as pessoas que estão no banco de dados, que morreram, que são alcoólatras. Então eu pergunto, a idade que você pensa, a pessoa que você está pensando, associada pela sua idade, ela pertence a esse banco de dados? Sim. Bom, vamos então para outra. E se ela pertence a esse banco de dados, significa, portanto, que ela é importante. Então vai ficar a cor virada para você. Vamos para a segunda pergunta, relativa à dieta. Essa pessoa que morreu, essa pessoa que você está pensando, em particular, na sua idade, a idade da pessoa, ela pertence a essa placa furada? Ela pertence a esse mini banco de dados? Não. Não. Então significa que ela entra invertida, como você está vendo aqui. Ela não faz parte daquilo que nós procuramos. Fuma. Vem uma outra pergunta. A idade dessa pessoa que você tem em consideração, que morreu, ela era fumante? Sim. Sim, fumante. Então ela participa, essa placa participa ativamente do processo de adivinhação, de divinação, né? Vem uma outra pergunta sobre diabetes. Essa pessoa, a sua idade, que você conhece, ela era diabética? Sim. Então, diabética participa. Então, essa cor verde é fundamental para a nossa divinação. E vem uma outra pergunta. Ela fazia ginástica? A idade dela pertence a essa placa? Sim. Sim, a idade dela pertence a essa placa. Ela faz parte, então, de fato, desse processo que nós vamos adivinhar. E, finalmente, a última pergunta da sexta e última placa que foram perfuradas, que foram treinadas, ela apresentava hepatite? Não. Não. Então significa que ela não tinha hepatite. Então, os números associados a essa placa não consta nenhum deles. A idade dessa pessoa significa, portanto, que ela entra virada. Assim, percebe, nós temos
Essa placa que foi significativa, essa amarela também foi significativa, a verde foi significativa e a marrom foi significativa. Nós temos 4 placas, ou seja, pouco importa a sequência que você coloca essas placas. Não tem a mínima importância você embaralhar, não tem problema nenhum. Uma vez de posse dessas placas, eu sobreponho a elas a placa da verdade, a placa da divinação, ou seja, a placa que você consegue então saber, descobrir qual foi o número pensado, ou melhor, a idade dessa pessoa que foi analisada. Basta somar 32 e 8, 40, 41, 41, mais 4, 45. Essa pessoa morta, que faz parte do nosso banco de dados, tinha 45 anos quando ele morreu, a partir desse treinamento de Big Data de 200 lições com essas pessoas mortas. E é lógico que esse é apenas um exemplo simbólico, um exemplo alegórico, e que isso aqui é feito dentro de um comando computacional, obviamente, mas que dá para entender de uma forma bastante lúdica como o Big Data funciona. E aí, estender isso para outras aplicações, ou para todas aquelas aplicações que estão na ementa dos nossos 2 cursos, feitas aqui no Museu da Matemática, Big Data 1 e Big Data 2, é um pequeno passo. Como, por exemplo, o modelo créditos, que nós aplicamos toda essa tecnologia para separar em um banco de dados de clientes de uma instituição bancária quais são os bons pagantes e quais são os péssimos pagantes, no caso de um rastreio de pessoas interessadas em linhas de crédito, onde as características fundamentais, o CEP de onde moram, o CEP do trabalho, o sexo da pessoa interessada, né? Enfim, dados fundamentais que o banco possui a respeito dessas pessoas, e com esses bancos de dados, com essas informações colhidas, nós podemos literalmente adivinhar, entre aspas, se esse futuro tomador de crédito vai ser um bom pagante ou um não pagante, ou seja, um adimplente ou inadimplente no sistema bancário. Vamos começar então o nosso curso de Big Data, onde as informações acontecem de uma forma eminentemente matemática, restando depois, se você se interessar, né, em fazer as aplicações no âmbito computacional, já que aqui na Prandiano nós temos nossos cursos de computação na área de Python e também de VBA. É isso aí.